A política, ela só é do diabo se nós entregarmos totalmente ela para o diabo. Jamais um evangélico naquela época, se pudesse, não podia nem passar. Você viu, Zayo, que o presidente da CGADB e outros líderes participaram do documentário do Brasil Paralelo? Vamos dar uma olhada para entender? Já começa com o Silas Malafaia, cara. Brasil Paralelo fazendo documentário com as igrejas. As lideranças antigas da igreja evangélica, eles só queriam viver no monte da religião, como a gente fala. Como se os seres humanos fossem seres espirituais. A política, ela só é do diabo se nós entregarmos totalmente ela para o diabo. Peraí, deixa eu ver, vamos voltar aqui para entender, cara. As lideranças antigas da igreja evangélica, eles só queriam viver no monte da religião, como a gente fala. Como se os... Então os líderes passados não fizeram nada certo, é isso que eu entendi? Seres humanos fossem seres espirituais. Seres humanos como se fossem seres espirituais. Tem uns que se acham, né? Semideuses ou semideus. Um deles é o próprio Silas. As lideranças antigas da igreja evangélica, eles só queriam viver no monte da religião, como a gente fala. Como se os seres humanos fossem seres espirituais. A política, ela só é do diabo se nós entregarmos totalmente ela para o diabo. Jamais um evangélico naquela época, se pudesse, não podia nem passar. E daí eles tomaram o contexto político. Cara, faz anos que a Assembleia de Deus se envolve no contexto político. Até tem uma matéria interessante, eu vou trazer para vocês aqui. Mas a pergunta é, o que eles fizeram para mudar, se só piora? A bancada evangélica não defende o contexto do cristianismo, defende os líderes. Então eles usam os membros justamente para eleger pessoas que vão defender eles e não o povo. Pega a dica aí, meu amigo. Bancada evangélica não serve para nada a não ser proteger esse tipo de líderes que se acham semideuses, né? Aqui, por exemplo, tem 2 que se consideram semideus. E aí a culpa é lá do passado, segundo o Silas. Jamais um evangélico naquela época, se pudesse, não podia nem passar, talvez, uma calçada em um cinema. Esse cidadão aqui, eu não sei quem é, cara. A Assembleia de Deus tem um viés muito forte de moralidade, em que, por vezes... Douglas Batista, é isso? Por vezes, a cultura era vista como uma desconstrução da vida em santidade. O que mudou? O jornal... Nada, só piorou. Em 1977, o jornal oficial da maior denominação do país... Entendeu? Desde quando, velho? Olha só, desde quando? Em 1977, o jornal oficial da maior denominação do país criou uma coluna chamada O Parlamento. A partir desse momento, os evangélicos passaram a acompanhar o que acontecia no Congresso Nacional. Olha só. Em 1986, elegeram 13 deputados federais para ajudar a escrever a Constituição. Pela primeira vez, os evangélicos chegavam ao Congresso de maneira organizada, o que décadas mais tarde ficaria conhecido como a Frente Parlamentar Evangélica. Que não serve para nada a não ser proteger eles. Evangélica. Hoje, a bancada evangélica é uma das maiores do Congresso Nacional. Só cresceram e continuam não fazendo nada pela sociedade evangélica. Um documentário do Brasil Paralelo, justamente em 2026, onde a Assembleia de Deus está celebrando, né? Ou vão celebrar aí 115 anos de existência e escândalos, confusões, rachas e mais rachas. Estou mentindo ou não? Comenta aí embaixo, já deixa o seu like que é importante, porque olha só o que me mandaram. A Assembleia de Deus celebra 115 anos no Brasil, em meio a um crescimento evangélico e novos desafios. A Assembleia de Deus no Brasil celebra em 18 de junho agora, dia 18 de junho, hoje é dia 12 de 2026, ela vai comemorar 115 anos de existência
E a data, segundo as informações, marcam a trajetória da maior denominação evangélica do país e uma das principais forças do movimento pentecostal brasileiro, de escândalos, polêmicas, rachas e mais rachas. Mas seguindo aqui, a igreja nasceu em Belém, do Pará, que hoje é dominada pelos câmaras, né? Já se apropriaram a família toda, não pertence mais ao povo, que fique bem claro, uma empresa pentecostal, a partir do trabalho dos missionários. Aí vem aquela história toda que nós todos aqui já conhecemos. E muita gente fala que a Assembleia de Deus é abençoada por Deus porque cresceu e se tornou mais conhecida do que a Coca-Cola. Em qualquer lugar tem um templo da Assembleia de Deus e a gente precisa concordar que eles cresceram. Mas a pergunta é, você sabe qual é o segredo desse crescimento, além de você espiritualizar? O segredo, sem espiritualização, o segredo é aquilo que nós falamos sempre aqui no canal, é divisões. Que muitos do meio pentecostal diz que é crescimento, que as divisões somam. Eu até concordaria se fosse divisões, né, na boa, vou sair, abrir. Não, mas é brigas, meus amigos. Brigas por poder e histórias de horrores que aconteceu, principalmente dentro da CGADB. E eu deixo aqui uma pergunta para você. Como que uma igreja que nasceu pregando que somos um só corpo, uma só fé, um só Senhor, chega ao ponto de celebrar 115 anos, não de crescimento, meus amigos, mas de divisões de brigas, resultados de brigas, mas que são expostas por essas lideranças como estratégias de expansões. Você já deu uma olhada para ver quantos milhares de ministérios assembleianos que existe? E todos esses rachas, desligamento, tem um problema, uma briga, uma confusão, algum escândalo, alguma coisa sempre acontece. Mas é expansão estratégica de crescimento da Assembleia de Deus. Ou seja, é uma instituição religiosa que mais tem discórdia. Mas é normal discórdias, é porque a discórdia faz parte do contexto do crescimento. Não, meu amigo, estamos falando aqui de briga mesmo, de confusões, brigas de egos, e todas elas com um problema sério que nós tocamos aqui no canal, que é envolvido com a política. E o resultado disso tudo é até curioso, cara, porque quanto mais instituições surgem, menos claro fica a mensagem do Evangelho. Quanto mais Assembleias de Deus aparecem, mais o Evangelho se torna refém de personalidade de líderes que, em meio a confusões e divisões, transmite para os seus fiéis que é uma nova direção de Deus, é uma nova porta que Deus abriu. É um novo começo, é um novo recomeço e, infelizmente, enganando. Mas tem que ver que tem muitas conversões. Quanto mais conversões nascem, mais o evangelho fica refém, meu amigo, da personalidade daquele próprio líder que está abrindo uma nova congregação. E cada um interpreta a Bíblia de um jeito, cada um interpreta o céu de um jeito, o inferno de um jeito, e os escândalos e confusões cada dia mais escancarado. E a solução para a humanidade do tal Jesus pregado por eles, no final das contas, dá um efeito contrário, porque só piora. Você concorda comigo ou não? Deixa nos comentários aí. E aí aparece o Silas Malafaia dizendo que o problema é os que fundaram as igrejas, cara. Que absurdo isso. Eu sou sincero a dizer, o secretismo institucional aqui, que muitos não fazem questão de olhar, de entender pelo menos, é que a maioria dos liderados, dos fiéis, dos membros dessa instituição e até de outras, esses membros, esses fiéis, não se aprofundam em conhecer o ministério, a instituição em si. Porque se conhecessem os bastidores disso tudo, tenho certeza que você não ficaria nesse contexto um dia sequer. Porque os bastidores das convenções, e falando de todas, a disputa por poder é absurda.
E está escancarado. Se você olhar, além da disputa por poder, há um crescimento das famílias desses líderes tomando posse daquilo que é do povo, como se fosse uma empresa familiar, políticos interessados em frequentar igrejas, se fingirem, né, de cristão, para fazer campanhas, dividindo o povo no meio. E para esses cacique velho aí da Assembleia de Deus, o próprio Silas Malafaia que apareceu no vídeo, tá tudo certo, é o avanço da igreja. Mas e os problemas, meus amigos, da sociedade cada dia pior? A igreja não faz 0,1% do que deveriam fazer. Porque se fizesse, a história do Brasil, falando de Brasil e do mundo, seria totalmente diferente. E, para mim, talvez a maior ironia dessa comemoração dos 115 anos seja justamente de que a igreja, no caso, nasceu de uma mensagem simples de Cristo e se tornou um mundo de ministérios, convenções e mais convenções, presidentes, vice-presidentes, superintendentes, teólogos, cada qual com a sua verdade, ou seja, cresceu no tamanho, mas a pergunta fica: será que cresceu em unidade mesmo? Será que esse crescimento é uma unidade? Dá uma analisada comigo e comenta aí embaixo se você concorda. Porque eu não vejo unidade, cara. O que eu vejo é um crescimento de divisões, inchaço. Todos esses líderes alimentando o seu ego. E aí o problema é os desigrejados. No final da história sempre vai ser o rebelde, o cara que saiu porque percebeu que isso aí é uma briga de ego. E de crescimento não existe nada. E no caso aqui, 115 anos, meus amigos. Isso aí não é 115 anos de unidade, de crescimento. Para mim isso aqui, cara, é divisão. Porque uma instituição, ao exemplo da Assembleia de Deus, ela pode, cara, aumentar o número de templos, de fiéis, de políticos dentro da bancada evangélica, pode aumentar, né, a arrecadação, pastores milionários. Mas quando esse tipo de celebração, né, de comemoração, que é mais uma divisão do que crescimento, talvez estamos falando de um problema muito mais sério. Um sintoma, no caso, de algo que deixou de ser visto como problema. Divisão não é mais problema, divisão é crescimento. Brigar para abrir uma igreja aqui, outra lá, não é mais problema. Isso aí é crescimento. E se é crescimento, por que quando um pastor sai do meio deles, eles amaldiçoam? E aí, quando é para aparecer na mídia, para comemorar, celebrar, aí é crescimento. Você entenda a incoerência, a hipocrisia que existe? Divisão, brigas, confusões, escândalos e mais escândalos, deixou de ser visto como problema. Quando é para aparecer, aí se torna unidade, união, crescimento. E eu traduzo tudo isso como hipocrisia. A mensagem do Evangelho, para nós encerrarmos o vídeo aqui, a mensagem do Evangelho, meu amigo, é unidade, é comunhão, até no partir do pão. Mas você, líder, que não bate comigo, comemora com seus membros aí. Comigo você não... É assim, cara. Olha a brigaceira que existe nos bastidores dessas convenções, desses ministérios, principalmente falando-se da Assembleia de Deus. Resumindo, esse povo esqueceu que a unidade que o Evangelho traz é uma das marcas centrais da mensagem do Evangelho. Mas na prática não é isso que acontece, infelizmente. Reflita, você que faz parte de convenções aí, dá uma refletida. Isso é crescimento ou é divisões e brigas por ego? Porque convenções, meus amigos, é o que mais existe. É convenção que não acaba mais. E isso, para mim, não aparenta ser uma multiplicação da estrutura da obra de Deus, não. Isso aí, para mim, passa a falta de comprometimento com aquilo que eles dizem pregar. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Me segue nas demais redes sociais. Ajuda a hypar o nosso conteúdo. Desejo a todos um ótimo final de semana. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.